Pessoal, então hoje vamos trocar uma ideia sobre a cilindrada ideal ou cilindrada máxima para você poder andar no dia a dia, né? E creio que isso vai depender muito do que você faz no seu dia a dia com a moto. Por quê? Quem roda ali acima de 2.000 quilômetros no mês não tem e trabalha com a moto, entrega coisa, faz transporte de pessoas, não tem o que se discutir, né? O melhor custo-benefício disparadíssimo é eita porra, legal demais, né? O melhor custo-benefício disparadíssimo são as 150 cilindradas. E aí, para esse tipo de trabalho, creio que o limite vai ser ali motos de 250, porque em motos 250 você vai conseguir fazer bem uma média de 30 km por litro e tudo bem, vai ter um custo de pneu mais alto do que a 150, um custo de relação que dá bastante de diferença, né? Na 150 ali com pneu mais fino, tu consegue trocar um pneu traseiro por 200 e poucos reais, e para colocar um pneu numa moto já com um pneu traseiro 130 é difícil de gastar menos de 500 reais, né? Considerando a troca, que vai ser um pneu sem câmara a maioria das vezes, e a troca é mais cara também. Com isso, pra galera que roda bastante, 250 dá, vejo, por exemplo, bastante gente entregando de Lander, de Phaser, de Twister, e você tem um motor um pouco mais forte para poder rodar, né? E geralmente freios melhores, então penso isso também como segurança, mas creio já ser perto do limite. Por quê? Quando você vai para as 400, para as 500, o custo aumenta bastante, né? Tanto custo de manutenção quanto custo de pneu, porque com mais torque, inevitavelmente, você precisa ter um pneu. Precisa não, mas é legal ter um pneu com um pouco mais de aderência, e não tem como ter muita aderência e ser um pneu que dure muito, porque para ter mais aderência é melhor que seja um pouco mais mole, para grudar mais no chão, e aí vai gastar mais. E aí tá, aí vamos falar agora, por exemplo, do público que eu me encaixo, que é quem usa a moto para deslocamento, mas que não roda tanto assim. Vamos dizer que por mês eu rode 1.000 quilômetros no máximo, porque vou para uma aula, eu vou geralmente em 6 lugares ao longo do dia. E com isso, eu penso que o limite para quem não quer gastar tanto são as motos de 400, 500... Tu tem seta. São as motos de 400, 500 cilindradas. Porque a partir daí também... tá, tudo bem, vamos conversar sobre o pulo da 250 para as 400, 500. Eu antes tinha uma Phaser, né? 250, 2021. E aí compramos uma Bajaj e a outra, Dominar 400, e ficamos com as duas. E deu de logo perceber uma diferença no preço do pneu, né? Na Phaser a gente colocava geralmente um Sport Demon, e trocado saía na faixa dos 600 e pouco, 700 reais. Na Dominar 400 já passei a usar o Rosso 3, e o Rosso 3 estava saindo trocado na faixa de 1.050. Eu usei 3 pneus, se eu não me engano. E eu dei azar com a primeira relação da Dominar 400, ela durou 13.000 km e ovalizou.
Inclusive isso é uma dica para quem tem a moto, depois não coloca o original eu achei horrível. E é bem mais cara do que comprar eu acho que a corrente é da Didi, ou o kit de relação é da Didi, e alguma coisa é da Gulag, eu acho que então a relação é da Gulag e coroa e pinhão são da Didi, uma coisa assim. Valeu bem mais a pena, eu paguei R$700, eu andei 25 mil e tava ótimo ainda. E com isso o custo tinha aumentado bastante quando passei para dominar, porque, por exemplo, cara, gente boa, uma dominar verde ali, na Phaser a média de combustível ali fazia 29 e na Dominar 400 fazia 23, 24, e aí já, querendo ou não, é perto de 30% a mais, né? E você coloca ao longo do ano, vai dar uma diferença. O óleo era pouco mais caro, trocava com 5 mil também, e assim, não era tanta diferença assim. E o seguro também era tranquilo, eu acho que na Phaser eu pagava 1.400, 1.500, e na Dominar foi para 1.700. E não lembro se eu pulei uma faixa de bônus, eu acho que não, mas só aumentou perto de 300 mesmo, porque se eu tiver ganhado bônus, a diferença seria uns R$500, né? E tudo bem, não é, ao meu ver, o melhor custo-benefício para o que a gente faz. O melhor custo-benefício ainda fica nas 250. Só que nas 400 você tem mais motor para retomadas, você tem um freio que é melhor, uma suspensão que é melhor. E, ao meu ver, isso é bastante de segurança, né? No final, para mim, eu creio que se paga, porque se o freio me salvar em um acidente que me faria ficar 3 dias parado, se cada dia parado eu for perder R$800, um freio melhor já fez nesse momento poupar 2.400. Então aí já passou a valer a pena. Por isso que até depois que eu vendia, quando eu tava pensando em trocar a Dominar 400 e pensando em que moto comprar, eu considerei uma 250, mas eu acho que eu não me reacostumaria a andar com uma moto mais fraca. E essa questão de ter uma moto melhor, mais previsível, com suspensão e freios melhores, pesou bastante também. E também para poder fazer uns passeios no final de semana com os amigos, né? Eu vou trazer um conteúdo assim nesse canal aqui, né? Um conteúdo de passeio de final de semana nesse canal também. Que um amigo tem uma NX500 da Honda, aí outro tem uma BMW, ou 800 ou 850, e assim, de 250 não dá de acompanhar, é chato, é ruim, a moto fica se esgoelando o tempo inteiro. Com essa aqui não dá de acompanhar também, mas pelo menos quando a galera tá andando mais de boa, para andar a 130, dá de ir sem ficar com o cabo enrolado o tempo todo, e é chato, cansa. E vejo pessoas aqui em Floripa, personagens, usando motos maiores para deslocamento, né? E aí eu penso bastante no custo disso. Eu já considerei também usar uma 700, uma 800. Eu acho o MT-07 uma moto muito legal, gostaria muito de ter. Mas depois do facelift dela não me agradou tanto. Se eu comprasse, eu compraria uma mais antiga. Porém sei que o custo aumentaria bastante. Mais gasolina, mais pneu, o pneu é mais largo, por consequência mais caro, as trocas de óleo são mais caras. Eu compraria uma usada, então teria o custo de manutenção mais elevado comparado com essa aqui que está na garantia. E que o custo de manutenção da Bajaj é bem baixo. Tudo que eu precisei até hoje, eu fiquei de cara com quão barato foi. Tipo, proteções que são mais baratas que na Yamaha, por exemplo. Na Yamaha chegou ao absurdo de eu ir comprar um parafuso de proteção do escapamento, um parafuso da proteção do escapamento, e eu pagar R$16 num parafuso. Tipo,
Tipo, na Bajaj, sei lá, a última vez que eu comprei parafuso foi R$4. E a maioria das vezes os caras, não, parafuso tem aqui, eu não precisei comprar. Não sei se a Yamaha de outras regiões é igual a daqui, mas aqui a Yamaha dá uma caprichada assim de não ter, assim, não ceder nada pro cliente, sabe? Eles cobram por qualquer coisinha. Na Phaser era difícil eu ir na Yamaha e não precisar gastar R$150 com qualquer coisa. Ah, vamos trocar esse bujão aí que tá enferrujado. Eu, pô, não preciso. E o cara insistia. Chato. Tem mais de uma Yamaha aqui em Floripa e aí eu não vou falar qual é. Não tem necessidade, né? Queimar os caras. Vai que eles tenham mudado, isso já faz uns 3 anos. E pode ser que eles estejam prestando um serviço hoje em dia bem melhor. Pessoal, então acho que o assunto de hoje está encerrado.